Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Fantasticast, o podcast das Mulheres Fantásticas. Aqui, nesse lugar, a gente discute assuntos que podem melhorar a sua vida mental e física em até 3 meses. E no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre rejeição. Será que é possível eu ter uma autoestima elevada, mesmo tendo a ferida da rejeição sangrando? Será que existe alguma ferramenta que eu possa aplicar hoje para melhorar essa ferida da rejeição? Afinal de contas, o que é rejeição? Eu e o tio Miguel estamos aqui nessa tarde para trazer esse conteúdo especial para você. Então, fica até o final, porque no final nós vamos passar uma ferramenta, né, tio Miguel? É isso aí. Uma ferramenta muito bacana que vai te ajudar a cicatrizar essa ferida da rejeição. E para você aí que está no YouTube, já começa deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Como é que o Pedro Emílio fala? É nesse sentido aí, para já receber as notificações e ser avisado antes de todo mundo sobre os conteúdos que a Luciana vai postando aqui no canal dela. Exatamente. Então, se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, vai lá agora, ativa o sininho, dá um like e compartilha, porque eu tenho certeza que alguém muito especial também merece ouvir esse conteúdo. É isso aí. Vamos lá. A gente vai tratar sobre a rejeição propriamente dita, mas tia Lu vai fazer um apanhado aí das feridas emocionais, né? Que é o grande vilão no comportamento humano, né? Algumas feridas vêm lá da infância. Tia Lu, como psicóloga, mais do que ninguém, vai explanar isso aí para vocês. Bom, eu diria até, Miguel, que todas as pessoas têm feridas emocionais. Ainda diria mais, todas as pessoas têm mais de uma ferida emocional. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre a ferida da rejeição. Mas, afinal de contas, o que são feridas emocionais? Que tipo de sequelas essas feridas trazem? E de que forma que essas feridas refletem no nosso corpo? As feridas emocionais, Miguel, elas refletem no nosso corpo, na forma como a gente tem de ver o nosso corpo, de se comportar. E esse reflexo, ele traz na postura mesmo. Existem características de corpos que são por determinadas feridas. Existem várias feridas emocionais. Dentre elas, as mais importantes são a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da injustiça. Essas 5 feridas emocionais são as feridas emocionais mais sérias, que trazem sequelas e que controlam o nosso comportamento. Mas antes de Miguel, eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre crenças, sobre programações. Nós, enquanto treinadores comportamentais que somos, eu enquanto psicóloga, tu enquanto treinador comportamental, pratiquante PNL, a gente conhece muito sobre comportamento, a gente conhece muito sobre fatores emocionais. Só que todo e qualquer comportamento, ele vem por uma programação. Explica um pouquinho. Bom, todos os episódios vivenciados na infância, eles acabam por gerar isso que a Luciana falou, que são as crenças, né? Minhas experiências, mas sobretudo a forma como eu vejo essas experiências, a forma como eu vivencio elas, é que trazem um sentido positivo e um sentido negativo. Por exemplo, um bater numa criança, uma criança ali 7, 8, 3 anos, pouco importa, mas um bater para alguma criança pode ser algo extremamente invasivo, enquanto para outras pode ser um episódio que fica ali. Se for algo muito invasivo, essa criança vai gerar essa ferida emocional, que é o tema de hoje, fazendo com que essa ferida fique latente na idade adulta e o comportamento humano passa a ser fruto dessa ferida. Quando eu tenho repetidas ações dos meus pais, ou no exemplo que eu dei, que foi um forte impacto emocional, isso aconteceu comigo até, essa ferida fica mais latente ainda, seja ela repetida ou seja ela emotizada, né? Seja ela sob forte impacto emocional, e fazendo com que, como eu disse há pouco, o comportamento ele seja pautado, seja reflexo, seja até refém. Isso. Luciana, quando falou reflexo, veio na cabeça refém.
ele passa a ser um refém. Eu por vários anos fui um refém dessas crenças, né, introduzidas por meu pai, de invalidação, crenças introduzidas por meu pai de incapacidade, um monte de crenças que eu experimentei. Por quê? Porque esses episódios foram lá da infância, repetidas vezes e sobre forte impacto emocional na minha vida. Então, o que acontece? Todas as nossas experiências, elas geram uma programação, ou seja, elas geram uma reação. E o mais importante que eu acredito, que eu queira que você entenda, é que não é o que te aconteceu, mas a forma como você interpreta aquilo que te aconteceu. É a forma como você vive essa experiência que determina se essa ferida vai realmente se tornar uma ferida e vai sangrar pro resto da sua vida ou não. A grande questão das feridas emocionais é conseguir enxergá-las. Nós, quando não temos consciência dessas feridas, o que a gente faz? A gente embala ela com um band-aid, com uma gaze, né? Passa um esparadrapo e deixa ela ali camuflada. Ela tá doendo, mas ela tá ali camuflada. E ferida abafada, ela não cicatriza. Ferida para cicatrizar, eu preciso fazer o quê? Deixar ela livre e dar atenção a ela. Então, durante toda a nossa conversa de hoje, eu quero que você traga a atenção para a sua vida, para a sua infância, para as coisas que aconteceram lá e para as suas reações de agora, beleza? Porque as tuas reações de agora são reflexo das feridas que tu tem. A gente não vai ter tempo para falar sobre as 5 feridas emocionais, tá? A gente vai falar da primeira ferida emocional, que é a ferida da rejeição. Beleza? Então eu quero que tu fique muito presente para essa ferida, para tudo que a gente vai conversar aqui durante essa 1 hora que a gente vai ficar junto, ok? É muito importante isso, que você fique presente, como a Luciana está falando, porque se você acompanha ela no Instagram ou aqui pelo YouTube, nos canais de comunicação, nas redes sociais, quando se produz um conteúdo, a linha mestra daquilo é trazer justamente clareza sobre isso. O que Luciana vai fazer aqui hoje, explicando sobre rejeição, é trazer clareza. Esse é o primeiro ponto para qualquer processo de mudança. Cara, eu preciso trazer clareza. Ter consciência, né? Eu preciso ter consciência do que está acontecendo. É muito louco fazer as associações de conteúdo, porque Deus, quando foi criar o mundo, lá em Gênesis 1:3, ele falou assim, haja luz. O que ele trouxe ali? Clareza. Cara, era uma treva, era um mundo de treva. Ele diz assim, haja luz. Puf, deu clareza. Ele, legal. Agora eu vou fazer tal coisa. Então, cara, se Deus for fazer o mundo, trouxe clareza, o que a gente quer aqui hoje é trazer clareza pra você. Ninguém aqui tá dizendo, cara, a gente vai curar a tua rejeição. Nem a pau. Nem a pau. Mas só você ter clareza sobre uma ferida emocional já é 50% do caminho andado. Você fala, cara, eu tenho isso aqui. Como é que eu posso começar a trabalhar isso? Então, aqui hoje, para você ficar presente, é justamente para trazer clareza, que haja luz e a gente vai trazer a luz. Massa, bacana, isso mesmo. Então, a gente vai voltar lá atrás. Por quê? Porque a ferida da rejeição, ela é a ferida que acontece no primeiro ano de vida. É a primeira ferida que se instala. A ferida da rejeição, ela se instala ali, no primeiro ano de vida. Uma coisa importante para você entender é que a ferida da rejeição, ela é ocasionada, né? Tem sido causa, né? Ela é ocasionada? Ocasionada. Falou meu advogado. Ela é ocasionada, geralmente, pelo genitor do próprio sexo. Ou seja, se você é uma mulher, quem ocasionou a ferida da rejeição em você foi a sua mãe. Se você é um homem, quem ocasionou a ferida da rejeição em você foi o seu pai. Então, geralmente, a ferida da rejeição, ela é gerada pelo genitor do próprio sexo. Beleza? Então, eu quero que, se você está assistindo aqui e você é do sexo masculino, pense na sua relação com o seu pai. Se você é do sexo feminino, pense na sua relação com a sua mãe. Ok? Lu, quer dizer então que a minha mãe foi tão malvada, tão perversa que ela me rejeitou? Não é bem assim, tá? Porque ninguém, eu acredito nisso. Lógico, existe mães e mães, existe pais e pais, é verdade. Mas eu acredito que ninguém gera uma ferida que vai trazer uma sequela emocional de propósito. Não é isso.
Beleza? Então, às vezes, as coisas acontecem até sem querer. Porque o mais importante não é o que te acontece, mas como você interpretou aquilo que te acontece. Então, por que eu tô deixando isso muito claro? Porque a gente não vai estar aqui para apontar o dedo em culpados. Beleza? A gente vai estar aqui para trazer clareza sobre a rejeição. Tá? Então, o primeiro ponto importante para saber, a rejeição, ela acontece no primeiro ano de vida. Segundo ponto importante para saber, geralmente ela é gerada pelo genitor do mesmo sexo, tá? Do mesmo sexo. Ok? Então, o que acontece? Às vezes acontece tipo assim, cara, meu pai queria que fosse um menino e veio a menina. Isso não pode, se tu for menina, isso não vai te gerar um dano tão grave quanto se tu for menino e o teu pai quisesse uma menina. Aí é rejeição. Deu pra entender, Miguel? Tá conseguindo compreender? Então, tipo, a minha mãe queria um menino e de repente veio uma menina. Ela me rejeitou. Aí isso é mais severo. Isso é mais cruel. E a criança, quando ela é rejeitada, ela cresce um adulto que se sente rejeitada por pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, a gente tem várias fantásticas com a síndrome da rejeição. Várias. Não é só uma, nem duas. Várias. E eu tenho certeza que as pessoas que me seguem, algumas também têm essa ferida. Então, se você está num ambiente no qual você se sente ferida, você se sente rejeitada pelas pessoas do mesmo sexo, é porque você viveu essa ferida lá atrás. Se você hoje é um adulto que tem dificuldade de dizer não, cara, eu não consigo dizer não, é porque você provavelmente viveu essa ferida lá atrás, essa ferida ainda está latente. E aí o que acontece? Para eu não ficar em situações que são ruins, que são aversivas, eu prefiro passar na sombra. Então aquela pessoa, geralmente que sofreu a ferida da rejeição, é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. É uma pessoa que não impõe seus pensamentos, seus sentimentos. Ela é uma pessoa mais fechada. É uma pessoa que não gosta de se expor, que vive à sombra. Sabe aquela criança que quando chega a visita em casa, ela se esconde? E ela literalmente se esconde e não quer que ninguém a veja? Provavelmente essa criança sofreu a ferida da rejeição. Então, para ela, é melhor ficar ali na escuridão do que ser vista, porque o maior medo de um adulto que sofreu a ferida da rejeição é o pânico. Ele tem pânico. E ele tem pânico, por conta disso, o que ele faz? Ele não gosta de estar no holofote. Ele evita ser evitado, né? Ele evita ser evitado, exatamente. Então, antes dele ser rejeitado, ele já se isola. Então, é aquela pessoa que não gosta de se expor, não gosta de dançar, não fala alto, fala baixo, não expõe seus pensamentos, embora seja muito inteligente. Intelectualmente é muito inteligente, mas não expõe seu pensamento. Tudo por medo de ser rejeitado novamente. Não se posiciona, né? Não se posiciona. Então, assim, geralmente a gente tem doenças associadas à ferida da rejeição. Diabetes. Por que a diabetes é uma doença associada à ferida da rejeição, Luciana? Porque geralmente a fuga alimentar da pessoa que tem a ferida da rejeição, que foi rejeitada, é o doce e o álcool. Eles não têm sobrepeso, a grande maioria. Tem um corpo mais esguio, os pés afastados, são mais franzinos, tem mais tendência à anorexia, mas tem como fuga o doce. Então, aquelas pessoas que são viciadas em doce ou em álcool, geralmente viveram a ferida da rejeição. E a fuga alimentar para essas pessoas é justamente o doce e o álcool. Tipo assim, Miguel, acontece assim, ó. Cara,
a minha amiga, porque o maior medo é ser rejeitada pela pessoa do mesmo sexo. Então, por exemplo, eu tô no ciclo de amizade e a minha amiga me questiona alguma coisa e eu já entro em pânico, com medo de ser rejeitada novamente. E aí o que eu faço? Eu vou fugir pro doce. Mas como que ela é viciada em doce e não tem sobrepeso? Porque o vício dela maior é em doce. Ela não gosta muito de comer. Ela não tem uma compulsão alimentar. O vício maior dela é em doce. E como o cortisol dela é muito alto, porque o medo é o sentimento que paira. Tem medo de tudo. Medo de se expor, medo de ser ridicularizada, medo de ser rejeitada. Então ela tem muita dificuldade de dizer não. Ela prefere andar na sombra do que ser vista. Então imagina, Miguel, tudo isso reflete no corpo. Um corpo com sobrepeso é o corpo que aparece. Uma pessoa com sobrepeso é um corpo que aparece. Ela vive nessa guerra, faz de tudo para estar se escondendo, né? Ela faz Por mais que seja viciada em doce, ela não deixa que o corpo se sobressaia. Ela faz de tudo para estar se escondendo. Não estou dizendo que quem tem a ferida da rejeição não tem sobrepeso. Tem. Tem. Pode ter. Não é uma característica única, digamos assim. Só que o que acontece? Até porque, Miguel, as pessoas, geralmente, elas têm mais de uma ferida. Mais de uma ferida. Eu mesmo. Eu não vou falar da minha ferida agora, porque vai ser tema de próximo capítulo. Mas o que é importante nisso tudo? Primeiro, ter consciência da ferida. Tirar o esparadrapo e olhar para essa ferida que ainda sangra. Porque se ela controla o teu comportamento hoje, é porque ela ainda sangra. E aí, Miguel, entra uma coisa bem interessante. Às vezes as pessoas, elas fazem cirurgia plástica, elas fazem bariátrica para mudar alguma coisa no corpo delas que elas não gostam. Tem algumas pessoas que fazem cirurgias e o corpo volta a ser o que era antes. Sabe por que isso? Porque as emoções, elas refletem no corpo. Então, enquanto você não cicatrizar algumas feridas, a sua postura, ela não vai mudar. Se você não cicatrizar as feridas emocionais, a sua postura, ela não muda. E isso é muito importante. Então, assim, não que eu não seja a favor de cirurgia plástica, só sim, eu acho que você tem que se sentir bem. Mas você quer elevar a autoestima? Olha para a sua ferida emocional. Olha para ela. Identifica ela. Essa questão do corpo refletir emoções, né? A gente já tá literalmente careca de ver, né? Tu tá careca mesmo. Por conta das fantásticas, né? Toda fantástica que entra, que ela quer mudar alguma coisa externa, vai se submeter a um treino exaustivo de Luciana, segue um cardápio alimentar, assiste aula de inteligência emocional. Quando ela tá disposta a fazer isso, pode ir lá no fundo que tem uma demanda de índole emocional que está somente refletida no corpo, né? Isso aí a gente viu muito, né? Por exemplo, no passado. Tem situações do tipo assim, eu me senti rejeitada porque eu estava no ambiente com as minhas amigas e elas chegaram e não me cumprimentaram da forma como eu queria. Para uma pessoa que ainda sangra a ferida da rejeição, qualquer coisa é motivo de se sentir rejeitada. Então, por exemplo, até uma foto que alguém vai bater e não te chama para bater todas as fotos, para tirar todas as fotos, já é motivo para tu te sentir rejeitada. O rejeitado é o vitimista, né? Tem um quê de vitimismo gigante, não tem? Miguel, até se confunde, sabe? Porque eu não diria bem vitimismo, porque no fundo, a pessoa sente aquilo. Eu acho que o vitimista, ele se vitima para querer atenção. O rejeitado, não. Tá assim, Pra gente que não tem essa ferida aberta, soa como vitimismo. Mas pra pessoa que foi rejeitada, aquilo é dor. E ela tem até raiva de acharem que ela tá se vitimando. Aquilo pra ela é dor. Gera nela uma dependência emocional a ponto dela achar que a todo momento ela está sendo testada.
E um vício emocional também no sentido de quê? De trazer à tona situações que gerem a rejeição. Ou seja, se eu fui rejeitada pela minha mãe, se eu não me senti amada pela minha mãe, se a minha mãe mostrava favoritismo por outros filhos, se eu não me sentir acolhida, isso pode acontecer por diversos motivos. Eu vou dar os motivos mais banais. Por exemplo, a minha mãe não me amamentou, me senti rejeitada. A minha mãe engravidou do meu irmão quando eu tinha 9 meses, me senti rejeitada. A minha mãe trabalhava muito e me deixava com a minha avó, me senti rejeitada. Eu tinha uma babá que cuidava muito de mim, me senti rejeitada. Então, assim, mais uma vez eu venho dizer que não é o que fizeram, é a forma como eu interpreto aquilo que fizeram comigo, entendeu? Então, existem várias situações. E às vezes nós, até enquanto mães mesmo, a gente pode gerar situações que despertem o gatilho da rejeição. Então, assim, o que acontece? Se eu fui rejeitada, se eu me senti rejeitada, na verdade, né? Se eu me sentir rejeitada pela minha mãe, pode ser que esse vício emocional traga pra mim, Miguel, uma necessidade de estar em lugares onde vão me rejeitar. É do vício, né? O vício emocional. Pode ser. Pode ser que eu fique mendigando a atenção de pessoas para que eu me sinta rejeitada. Pode ser. E é interessante quando essas feridas elas estão muito ardentes, e a gente vê muito isso. Inclusive no meio das fantásticas. Fica muito latente. Coisas do tipo assim, o grupo tem muita patotinha. É uma forma de eu me sentir rejeitada, eu pensar nisso. Então, existe inclusive vocabulários que a pessoa rejeitada ela usa. Um jeito específico de falar. Um jeito específico de falar. Tipo, ninguém olha pra mim. Ninguém, nunca. São vocabulários que o rejeitado fala. Nunca vão me dar atenção. Ninguém gosta de mim. Ninguém leva a sério o que eu falo. Então, só eles que falam, só eles que fazem. Então, essa necessidade de... Na verdade, não é necessidade de ser aceita. Eu não vou dizer nem isso. Mas o rejeitado, ele usa como um mecanismo de defesa a escapar. Então, ele acaba sendo um escapista. Eu escapo de situações na qual vão me rejeitar. Então, por exemplo, a gente tem um grupo, vários grupos de WhatsApp em cada turma. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem. Ontem eu recebi uma mensagem. De aluna dizendo assim, é porque eu coloco lá, mas ninguém fala nada. Ninguém fala nada quando eu coloco. E quando outras pessoas colocam, as pessoas batem palma e tal. O que é aquilo? O que é aquilo? Medo. Eu não vou mais falar nada nesse grupo porque eu tô sendo rejeitada mesmo. E isso tem uma como é que eu posso te dizer? Tem uma ligação direta com a autoestima? O que tu acha? Total. Porque imagina, toda criança ela passa por 4 fases, né? Primeira fase é quando ela descobre quem ela é, que ela existe e ela ama aquilo. A segunda fase é quando mostram pra ela que ela não pode ser quem ela verdadeiramente é. Menino, fala menos. Menino, te comporta. Menino, te veste. Menino, né? Então, a primeira fase, ela ama a existência dela. Poxa, eu existo. A segunda fase,
nossa, eu não posso ser quem eu quero ser. A terceira fase gera revolta e raiva. A gente estava conversando sobre isso dentro do carro hoje de manhã, lembra? Gera revolta e raiva. E a quarta fase, eu me adapto. Então imagina, eu nasci, que massa, eu existo. Eu amo a minha existência. Eu fui rejeitada pela minha mãe, quando ela não aceitou quem eu era. Porque é uma forma de rejeição. Uma mãe impor um comportamento pro filho é uma forma de rejeição. Tipo, eu não te aceito como tu és, é melhor tu mudar. Entendeu? E aí, eu tenho raiva, ou seja, a ferida tá sangrando em carne viva. Ok? E aí eu me adapto. Qual é a forma que eu tenho de me adaptar a essas situações? Evito. Eu vou viver onde? Na sombra. Eu vou viver na sombra. E geralmente as pessoas fazem perguntas, né? Faz, direto. Na verdade, perguntam não diretamente, como a gente está conversando, mas dá para ver o que da rejeição. Eu separei aqui algumas perguntas que pinta aqui nas tuas caixinhas de perguntas, nas minhas também, fiz um mix aqui e vou te fazer algumas aqui. A primeira foi o seguinte: sinto que sempre estou sendo rejeitada, essa aqui foi mais direta, né? Sinto que sempre estou sendo rejeitada pelo meu parceiro, ou seja, rejeição conjugal. Ou estou sendo rejeitada no meu grupo de amigos da igreja, ou sinto que minha mãe desdenha de mim e nunca me valoriza. Caraca, marido, grupo social e mãe. Esses são alguns questionamentos que ela sempre faz para ela mesma. Cadê a pergunta dela? Tá, e aí ela fez isso, aí eu que estou te perguntando, por trás disso tudo tem um complexo de rejeição aí, não tem? Imagina, e entra uma questão bem interessante, que é importante a gente ficar atento a isso. Primeira coisa, tem um vício atrás da rejeição. A primeira rejeição dela aconteceu antes de 1 ano de idade, porque a ferida da rejeição vem no primeiro ano de vida, e foi pela mãe. Beleza? Tanto que ela diz aí, né? Minha mãe desdenha de mim. Ou seja, perpetua esse comportamento. Então, a primeira rejeição dela foi da mãe. O que acontece com essa pessoa? Ela vai procurar outros ciclos que vão rejeitar ela para ela beber da rejeição. Ela precisa beber da rejeição. E aí entra o grupo de amigos, entra o grupo da igreja. Em relação ao cônjuge, o que acontece? Presta atenção. Fica bem atento a isso. Quando a situação ela é com pessoas do mesmo sexo, eu estou com a minha ferida latente, eu estou sendo rejeitada, ok? Mas quando essa relação vem com a pessoa do sexo oposto, sou eu que me rejeito. Ou seja, essa situação com o cônjuge, ela se sente rejeitada por ele, mas na verdade ela não está sendo rejeitada pelo cônjuge, ela está se rejeitando. Aí entra aquela máxima, né? Você não muda ninguém, você muda a si mesmo para que o outro mude. E aí entra uma questão, Miguel, interessante aqui, desculpa, que ontem à noite eu estava conversando com uma mentoranda minha, e ela falando sobre uma traição, né? Ela descobriu uma traição do marido, com várias mulheres e tudo, e a gente estava conversando sobre isso, e ela, né, bem triste, falando algumas coisas, né, que ela queria resgatar o casamento dela, que ela não sabia o que tinha acontecido e tal. E se percebe que nas mensagens do marido, ela pegou várias conversas com várias mulheres, 4 mulheres diferentes. Se percebe que aquilo ali é um vício comportamental dele, mas também é uma fuga, porque com 17 anos de casado, agora isso traz pra mim uma questão de que não era algo do caráter dele. Porque, né? Deixou um casamento legal, né? Casamento legal, de 17 anos. Tem filhos já adolescentes e tudo. E aí eu perguntei pra ela, qual é a tua parcela de responsabilidade nesse processo? No que aconteceu? Ela disse, Eu falei assim, eu quero saber qual é a tua parcela de responsabilidade. Sabe por quê, Miguel? Porque o que aconteceu com ela tá sofrendo mais, não é nem pela traição em si, mas sim pela rejeição. Ela está se sentindo rejeitada pelo cônjuge. Só que
presta atenção. Presta atenção. Quando eu perguntei para ela qual era a responsabilidade dela nesse ato, ela não soube me responder. E eu insisti e ela trouxe para mim o seguinte: ele me cobra que ele me quer mais bonita. Ele me cobra que ele quer que eu me cuide. Ou seja, quem que rejeitou ela primeiro? Ela. Se descuidando. Ela se rejeitou primeiro. E foi como eu disse pra ela: como é que você quer ser amada se você não se ama? Como é que você quer ser respeitada se você não se respeita? Como é que você quer ser valorizada se você não se valoriza? Aí entra um princípio nosso, né? Alto valor gera valor alto, gera alto valor. Então, eu só posso cobrar que as pessoas me valorizem se eu mesmo me valorizo. Então, quando acontece, Miguel, a rejeição pelo cônjuge, no fundo, é a própria pessoa que está se rejeitando. É como se fosse uma... Como é que eu posso te dizer, meu Deus? Autoflagelo. Eu bebo tanto disso, eu bebo tanto da rejeição, eu bebo tanto da rejeição que eu vou atrás de pessoas para me rejeitarem porque eu mesmo me rejeito. Ok. Uma pergunta aqui: o que faz alguém se sentir rejeitado? Essa relação que você falou aí o tempo todo, né? A rejeição do genitor do mesmo genitor sexo. do mesmo sexo. Então, assim, para que eu me sinta rejeitada hoje, consequentemente, eu vivi alguma experiência. Quais são os comportamentos do genitor do mesmo sexo que faz com que eu me sinta rejeitado? É como eu falei, né? Não é o comportamento em si, é como eu vivencio essa experiência. Então, por exemplo, pode ser que o fato de eu não ter amamentado a minha filha gere nela uma sensação de rejeição. Pode ser que o fato, por exemplo, o fato de tu trabalhar demais e não estar presente nas consultas pediátricas do teu filho, pode ser que ele se sinta rejeitado. O fato de deixar as crianças na mão de babá, por exemplo, eu deixar a minha filha na mão de babá, pode ser que ela se sinta rejeitada. Então, assim, é importante entender que não existe um ato específico que gere a rejeição. É a forma como é interpretada pela criança, né? Exatamente. Agora, imagina, a criança, ela não tem cognitivo. Ela não tem cognitivo. Para entender, para racionalizar aquilo, ela sente as experiências. Perguntaram aqui no Instagram aqui, quais são os sintomas? Como é que eu faço hoje para detectar assim, cara, eu fui rejeitado? Tá. A gente tem sintomas de vocabulário, quando a pessoa utiliza muito nunca me dão atenção, ninguém gosta de mim. Quando a pessoa, de sensações, eu não me sinto valorizada, eu sinto que estão me testando, eu sinto que as pessoas não gostam de mim. De comportamentos tipo dificuldade de dizer não gostar de holofotes, querer andar na sombra, não ser visto, literalmente, não ser visto, escapar de situações que me deixam muito à mostra. Isso são sinais que eu tenho essa ferida aberta. A dificuldade de dizer não, Miguel, faz com que quando eu não consigo dizer não e eu passo por cima dos meus princípios, porque eu não sei dizer não, me leva à fuga. E geralmente essa fuga alimentar, como eu falei anteriormente, ela vai ou pro doce, ou pro álcool, ou drogas. Então, ou tudo, né? Eu vou fugir disso. Então, mas Lu, qual é assim realmente a principal característica da pessoa, se tu pudesse dizer da pessoa que se sentiu rejeitada, dificuldade de dizer não?
Pô, a gente sempre falou isso, né? Dificuldade de aceitar, dificuldade em dizer não decorre de uma necessidade de aceitação. Sim. Tá aqui a resposta. Aceitação é o oposto de rejeição. Tá aqui. Então, o cara que tem dificuldade, a gente já deu até uma aula dessa no Black uma vez, o sabotador por trás da dificuldade em dizer não. Tem um sabotador por trás dele, que eu esqueci o nome agora, prestativo. Eu preciso me prestar muito para a pessoa. Eu presto tanto para os outros que eu passo a não prestar para mim mesmo, de tanto sim que eu dou para todo mundo. Mas está aqui a base, né? A base conceitual. É aquilo que a gente disse ontem, né? Inclusive, o não que eu dou pro outro é um sim que eu dou para mim. Então, o rejeitado, ele tem no fundo, ele tem uma necessidade de aceitação. Enorme. E está aqui a resposta, né? Para muitos de vocês que estão em casa agora, se identificando com esse conteúdo, dizendo, caraca, eu devo ter passado por isso, ou tenho a certeza já talvez, cara, eu passei por isso. Você está tendo dificuldade em dizer não, você tem uma necessidade de aceitação decorrente de um processo de rejeição que está vindo lá da infância. E assim, eu até brinco às vezes que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles saem de alguma maneira, né? Se eu consigo colocar para fora com aquilo, os meus sentimentos falando, verbalizando, é ótimo. Mas se eu não consigo verbalizar, sai nem que seja numa dor de barriga, né? Sai numa diarreia, mas sai as minhas emoções, porque é como se fosse uma panela de pressão, tem muita pressão, e sai. E quando ela não sai, se ela sai em uma diarreia, se ela sai em uma dor de cabeça, numa enxaqueca, tranquilo. Mas a questão é, a minha dificuldade de dizer não pode gerar em mim doenças psicossomáticas. Alergia, pode gerar em mim colite, pode gerar em mim diabetes também, pode gerar em mim até o câncer. Então é muito importante eu estar atenta a essas feridas para evitar essas doenças psicossomáticas. Eu lembro de um caso de consultório de alguns anos atrás, de uma mulher que ela foi ela foi rejeitada pela mãe, porque ela nasceu, e logo quando ela nasceu, ela teve um problema, e a mãe rejeitou ela, e ela cresceu com aquilo. Eram só mulheres, a mãe dava atenção a todas as irmãs, menos a ela. Ela cresceu em busca de outras situações que a rejeitassem, então ela se sentia diferente, beleza? Casou com um cara que rejeitou, traiu, fez tudo. Foi um relacionamento abusivo, beleza? E todas essas vezes ela fugia. E ela tinha uma dificuldade enorme de dizer não. O marido morreu. Os filhos, como programado são, né? Tinham o mesmo comportamento do marido. E ela sempre com aquela dificuldade de dizer não. E toda vez que ela tinha uma situação muito estressante, que ela não conseguia dizer não, não conseguia se impor, e que ela se sentia rejeitada, o que acontecia? Estourava o corpo dela. E ela tinha uma colite que ela não controlava. Colite saía mesmo como se fosse uma dor de barriga que ela não controlava. Então, às vezes ela estava em algum lugar e passava vergonha, porque quando via ela estava se vazando. E aí foi investigar, achava que estava com algum problema sério, e era tudo emocional. Então, o não que eu digo pro outro é o sim que eu digo para mim. E a maior característica de uma pessoa que se sentiu rejeitada, que tem essa ferida da rejeição, é a dificuldade de dizer não. E aí, quando eu não digo não, Miguel, eu passo por cima dos meus valores, dos meus princípios. Eu me coloco na sombra. Como que eu vou ter uma autoestima elevada? Pô, eu ia perguntar isso agora, cara. Então isso aí destrói direto a autoestima. Diretamente. Se eu tenho medo de me expor para não ser rejeitada, automaticamente eu não tenho segurança de quem eu sou. E se eu não tenho segurança de quem eu sou, a minha estima, ela é baixa. O meu bem-querer. Porque se eu não tenho essa confiança, se eu não tenho essa segurança, tá conseguindo entender? Se eu não tenho essa segurança, se já me rejeitaram, a sensação que eu tenho é que eu não presto.
Cara, é muito louco isso, né? Eu falo a gente, todo mundo tem uma capacidade gigante de amar os outros, ama filho, ama esposa, ama amigo, ama irmão, mas a gente acaba indo de encontro com o que Bruno falou aqui na reunião da gente outro dia, Bolichardo falou, cara, a gente esquece o que, cara, que eu fui amado primeiro, antes de tudo e de todos, eu fui amado por alguém que moldou o meu ser, a minha essência, moldou o meu espírito. Ele disse, cara, tá aqui, ó, tu é meu filho, tu é esse cara aqui. Agora vai lá pra terra, encarna numa pele e osso lá e vai fazer alguma coisa. Aí eu chego aqui, vindo de um criador e digo assim, não, eu não me amo mais. Minha estima tá na merda, eu me rejeito porque alguém me rejeitou, alguém do mesmo plano que eu tô. Alguém do mesmo plano, na mesma condição que eu. E eu vim pra cá de um ser muito maior. Entenda esse ser aí do jeito que você quiser. Se você é filho de extraterrestre, você é filho de extraterrestre. Você é filho do Big Bang, você é filho do Big Bang. Não, é Deus que existe. Mas beleza, eu acredito num Deus. E aí o Deus vem e me bota aqui na Terra. Aí eu venho em mazelas emocionais. Foi como o próprio Bruno falou. Cara, físico, emocional e espiritual. O meu espírito vem perfeito. Se mantém perfeito. E vem um emocional e detona tudo. E diga-se de passagem, né? Será mesmo que alguém rejeitou? Pois é, boa pergunta. Isso foi a forma como eu interpretei. Se a forma como eu interpretei não quer dizer que eu fui rejeitado de verdade. Então, será mesmo que alguém me rejeitou? Será que você passou, é passível de toda essa carga que você está trazendo hoje? Será que é? Será que realmente aconteceu? Né? Será que quem fez isso é tão vilão? Será que a minha mãe, será que o teu pai é tão vilão? Cara, hoje eu estava refletindo em umas coisas que eu estava lendo de manhã cedo e é uma certeza, o que eu vou dizer agora que é uma certeza. Daqui a 150 anos, ninguém vivo hoje vai estar aqui. Acabou tudo. Ninguém. Pode ter outras gerações, mas pessoas do teu convívio, do meu convívio, não estarão aqui mais. Não estarão e nem estão agora, porque várias morreram. Beleza? Já morreram. Cara, por que tanta importância? Por que tanta importância em cima de alguém falar alguma coisa? Ah, eu quero gravar conteúdo na internet, mas eu tenho vergonha. Vamos falar do meu cabelo, vamos falar do meu rosto. Eu quero trocar de carreira, mas por que tanta vergonha? Ah, eu quero entrar numa relação. Ah, mas eu não devo, porque o que vão falar? Ou, eu quero sair dessa relação, mas o que será que vão falar? Justamente por conta de dar importância a algumas coisas que não fazem parte. Não fazem parte de agora, não farão parte no futuro, porque daqui a 150 anos ninguém vai estar vivo. E se tu trouxer isso para a ferida da rejeição, a pessoa que tem essa ferida latente, ela tem essa vergonha. Ela não grava um vídeo. Mas o que a gente está falando é o seguinte, cara, pra que dar importância a isso? Beleza, doeu, foi lá na infância, porra, massa, beleza. Mas, cara, isso tá te travando, isso tá te impedindo. Mas aí entra o que a gente vai falar agora, Miguel. A pessoa, ela só pode não dar importância se ela tiver consciência. O que é que acontece, Luiz? O que é que acontece com a grande maioria das pessoas? Elas não têm consciência do que é isso. Elas não sabem que a dificuldade delas de dizer não é porque elas foram rejeitadas lá atrás. Ela não sabe que a vontade dela de comer doce descontroladamente é porque ela foi rejeitada lá atrás. É nosso papel que hoje exatamente. Ela não sabe que esse abismo emocional que é gerado na vida dela é porque ela foi rejeitada lá atrás. E a gente tá aqui para trazer luz. Beleza? Eu diria, inclusive, que a pessoa não sabe que ela está construindo a maior dor de todas, que é o arrependimento. Boa. Ela vai chegar lá com 60, 70, 80 anos e vai se arrepender do que ela deixou de fazer por conta de outras pessoas. Exatamente. E aí, se a gente for analisar que nossas ações geram nossos resultados, os resultados que essa pessoa está colhendo hoje foi porque ela não atentou para isso. O que é que ela fez? Abafou a ferida. Pô, vou abafar bem aqui. Porque aí eu pelo menos eu não olho mais pra ela, porque ela tá em carne viva. E aí eu boto um band-aid de coraçãozinho e tá tudo certo.
no meu band-aid de coraçãozinho. Cara, tira esse band-aid. Bota Olha, metiolate, olha, vai doer. isso, tira Vai esse doer. band-aid. Olha pra essa ferida, bota metiolate da minha época, dos anos 80. Hoje não dói mais. Hoje né? não Na dói. época dói. Bota o metiolate dos anos 80. Que vai curar. Deixa arder, porque vai curar. Minha bisavó dizia, tudo que arde cura, tudo que aperta segura. Amiga, tá doendo. É isso mesmo. Se a live aqui agora, se a live do YouTube tá doendo, cara, entenda o seguinte, caraca, tá doendo. Um monte de gente já entrou e já saiu aqui da live. Tá doendo, tá cicatrizando, amiga. É. Se tá doendo, tá cicatrizando. É isso. E é como o Diogo falou, cara, eu acredito no que o Diogo acabou de dizer. Vai ter uma hora que vai estar com 70 anos e vai estar arrependida. Eu acredito nisso aí, de que eu vou bater lá no RH do céu. Ah, bom dia, senhor chegou. Bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor chegou. Vai chegar de dia? É. Deixa eu me preparar. Seja muito bem-vindo aqui. A porta de entrada, o senhor desencarnou. Ok, seu Miguel. Antes, vamos fazer uma triagem aqui. Cara, o que você fez lá embaixo? Parábola dos talentos fala disso. O que você fez lá embaixo? Eu te dei alguns talentos. Você usou, você botou debaixo da terra, você multiplicou o teu talento. Eu vou explicar. E ele vai dizer, ok, pô, muito legal. O quanto de lágrimas você enxugou? É a pergunta. E agora, a terceira pergunta, depois que o Diogo falou. Cara, você se arrependeu de não ter vivido uma existência que eu te dei? Eu te dei uma existência. Você se arrependeu lá embaixo de não ter vivido essa existência? Uma existência com abundância. Eu espero profundamente assim, não, cara, eu não me arrependi. Porque eu me considero um cara que foi rejeitado pelo meu pai, principalmente na adolescência, quando eu não quis servir exército, quando eu não quis ser parecido com ele e tal, e ainda que eu me tornei, né? Me tornei parecido. Lógico, porque a necessidade de aceitação ela é enorme, que tu Mas acaba se eu tornando. sinto perfeitamente que eu fui rejeitado por ele, mas eu venho num processo de restauração, de cura, de identidade, de cura dessa rejeição inteira, para que eu possa efetivamente viver a existência que me foi oportunizada aqui. Então, o primeiro passo para trazer, para clarear isso tudo, é tirar o band-aid de coraçãozinho, olhar para essa ferida, colocar um metiolate dos anos 80, aquele que vai doer, e olhar para aquilo ali. Beleza? Primeira coisa. A segunda coisa, primeiro, tenho consciência, cara, eu fui rejeitado, eu me senti rejeitado, né? Porque quando eu digo eu fui rejeitado, eu tô culpando alguém. Pô, olha que sacada. Quando eu digo eu fui rejeitado, eu tô culpando Foi alguém. por isso que eu falei, o rejeitado, na verdade o ferido, né? Miguel, rejeição, traição, abandono, é o vitimista. Não, preste atenção. Quando eu digo eu fui rejeitado, eu culpo alguém. Quando eu digo eu me senti rejeitado, eu me responsabilizo. E aí o processo de cura ele é mais rápido. Por quê? Porque eu tenho perdão. Tem auto-perdão. Se eu aponto o dedo pra... Cara, olha essa sacada. Vai dar outro conteúdo já? Anota isso. Olha essa Faz o sacada. quadro. Faz aí, bota aí. Quando eu digo eu fui rejeitado, eu culpo o outro, eu terceirizo a minha mãe. Verdade. E eu sou mãe hoje, poxa. Imagina, eu não vou querer ser acusada de ter rejeitado meus filhos. Eu amo eles. A minha mãe me amou. Ah, detalhe, o processo de rejeição, ele pode inclusive ser em forma de muito amor, mas foi como tu sentiu aquilo Não lá. é isso. Por exemplo, uma mãe que trabalha e passa o dia de 6 da manhã às 10 da noite trabalhando, aconteceu contigo, Pra comigo. te trazer o melhor, meu Pra amor. te trazer o melhor. Ah, mas eu fui rejeitado, não fui, tu te sentiu. É isso. É, pode ver. Como resolver isso? Como identificar e como resolver? Pronto. Identificando. Primeira coisa de identificar é identificar os comportamentos. Na criança, como identificar a criança? Na criança não. Porque a criança ela não tem cognitivo. Pra explicar. É aquela coisa que tu vai fazer hoje pra colher amanhã. E nós, enquanto pais, a gente tem que andar em ovos porque a gente não sabe, pô. É. Eu não sei o que eu tô gerando nos meus filhos. Pô, Tu não sabe o que tá gerando nos teus Por filhos. exemplo, dessa semana. Meu filho foi com... Olha, é amor, mas bicho, às vezes ferra. Meu filho foi convocado pra jogar Sub-13 Maranhense Basquete. Depois do treino, cara, chegou felizão. Cara, fui convocado. Falou a primeira, eu, porra, massa, show. Falou a segunda, falou a terceira. Só que é o seguinte, ele tá começando no basquete. Então ele se gera uma expectativa gigante.
Quando ele trouxe muita ênfase no eu fui convocado, eu falei, Pedro, deixa eu te falar um negócio. Joga, irmão. Joga. A convocação é um ponto. O certo da história é chegar lá e jogar. O que eu tava fazendo? Na minha cabeça, amor. Como diz assim, velho, aterriza, olha só. Antes, convocado, beleza. Pô, pai é foda, velho. Pai erra mesmo. Ainda bem que pai é foda e mãe é massa, viu? Então, assim, cara, vamos trabalhar agora pra treinar pra cacete, pra melhorar a impulsão, melhorar a mão, pra chegar lá e dar um show jogando. O cara sistemático. Minha intenção foi essa. Mas como é que ele pode ter interpretado? Espero que não, porque depois eu fui... Não, peraí, pausa. Quando eu entrei no carro, ele falou o quê? A mesma coisa. E aí ele disse o quê? Porra, papai estraga prazer, papai isso aqui, entendeu? Minha intenção era dizer assim, cara, olha só, isso aconteceu comigo quando eu fui fazer o AB. Quando eu fui fazer o AB, eu fiquei calado. Não foge do assunto, tá? Pra gente voltar. Acho que foi time. Foi. Talvez não era o time certo pra isso. Porque, na verdade, a gente vai entrar em um outro conteúdo que é bem importante, que é um conteúdo da psicologia positiva, que você tem formas de reagir. Eu falei isso ontem com as minhas meninas da mentoria Mulheres Fantásticas. Você tem uma forma ativa construtiva, ativa destrutiva, passivo construtivo e passivo destrutivo. A forma mais ideal de se agir é ativo construtiva. O que é ativo construtivo? É tu falar com empolgação e trazer coisas construtivas pro outro. E isso se tu quer trabalhar os sentimentos positivos, teus e do outro. Na verdade, tu foste um ativo destrutivo. Porque embora tu tenha entrado para dar conselhos, não era o momento. É como o Diogo tá falando, tu perdeu o time. Não era ali. Então o que acontece? Bem ali tu pode gerar uma crença nele de rejeição. Processo de rejeição. Pode gerar. Aí vai dizer assim, cara, foi amor? Foi. Mas amor errado. Agora eu vou dizer, tem escola para amar? Não tem. Então, quando eu digo... Então, paternidade e maternidade é um jogo de tentativas e acertos. Erros e acertos. E mais erros do que acertos. Eu diria, mais erros. Porque não existe nenhuma gramática que me ensine a falar a língua da maternidade. Até porque cada filho é um. Cada filho interpreta de uma forma. Entendeu? Então não existe essa gramática da maternidade. Então, o que acontece? Na hora que eu, enquanto adulto, tenho consciência dessa ferida e me coloco na posição de eu me sentir rejeitado, eu trago toda a responsabilidade para mim. Né? Exatamente. Liberta. E se eu trago essa responsabilidade para mim, é um resultado meu. Se é um resultado meu, quem é que pode mudar? Sou eu. Então, eu já trabalho o quê? O auto-perdão. Eu já tiro a culpa. E eu já trabalho o meu auto-perdão. Eu fico com uma dúvida. Posso fazer uma pergunta? Vai. Mas chegou no áudio pegar melhor. Beleza. Eu acho, a minha sacada que eu tive foi... Agora, a minha função é... Eu que sou adulto, que sou consciente de mim, primeiro, identificar o meu problema, botar a minha máscara... E depois botar a máscara nos meus filhos quando eles estiverem maiores. Porque agora eles não podem me dizer o que eles estão sofrendo. Sim. Então, eu me preparo hoje para daqui a 10 anos eu ajudar. Exatamente. Isso. Exatamente. Acho que esse é um grande ponto que precisa ser pensado daqui para frente. A informação que você está recebendo agora vai te preparar para você se tratar hoje e tratar seus filhos quando eles puderem, quando você identificar que existe isso. Que ele tem cognitivo. E aí, ainda digo mais, talvez, Diogo, essa identificação, quando eu tenho consciência, eu consigo identificar no outro mais rápido. Por exemplo, eu usei lente de contato durante 20 anos. Eu consegui identificar o outro que usava lente de contato. Porque eu usava lente de contato. Então, se eu consigo enxergar em mim a ferida da rejeição, as sequelas que essa ferida trouxe e a forma como eu me comportei, que veio dessa ferida, eu consigo identificar no meu filho. Exatamente. Uma dificuldade de dizer não, um querer estar escondido, Agora, um medo. Do que o Diogo falou, é justamente isso, cara. Tu planta erva daninha e ao mesmo tempo fala assim, ixi, isso aqui é erva daninha, vai lá e descasca para plantar coisa boa. O problema, a geração passada nossa, plantava erva daninha, não sabia que era erva daninha, deixava, e hoje o papai está enraizado. E é um trabalho nosso, meu, no caso meu, Miguel,
tirar minhas ervas daninhas, só que, cara, tem erva que tá enraizada. Tá demorando. Faz uma força gigante, entendeu? Mas esse é um dos maiores ganhos que eu tive na inteligência emocional, nesse universo que a gente trabalha hoje. Foi identificar os meus comportamentos enquanto pai. Ó ganho, enquanto pai. Porque ali eu sei que eu fiz errado. Ali eu sei que eu fiz errado. No outro dia eu já comecei a reverter. No outro dia. Tu reverteu essa história do basquete aí? Tô trabalhando ele todo dia. Boa. Hoje eu fui acordar ele, e aí, Maranhense? Aí eu só chamo ele de Maranhense agora. E aí, Maranhense? Porque o campeonato é Maranhense. E aí, Maranhense? Tá, não sei o quê. Tu comeu o campeonato e tal, não sei o quê. Então né, já comecei a arrancar. Legal. Plantei lá no dia. Pra ele não se sentir rejeitado, entendeu? Eu não quero ser chato, mas tá tudo isso na página 47. Tá tudo na 47. Na página 47 valioso. Quem não sabe do Instagram o que é 47, é esse livro aqui. Legal, muito bacana. Bom, então assim, o primeiro passo a gente já sabe que é identificar, né? O segundo passo é trazer responsabilidade para você. O terceiro passo é liberar o perdão. Passo importante. Liberar o perdão. Então, quando eu identifico que eu sofro, que essa ferida é latente, que ela tá sangrando, eu preciso sentir ela de verdade, né? Trazer a responsabilidade para mim, liberar o perdão. Mas tem exercícios para isso. Miguel, tem alguma outra pergunta? Eu tô pulando alguma coisa? Não, era essa que tu acabou de falar. Se é possível reverter esse complexo, como fazer isso e tal. Essa como ferida. fazer, a gente vai falar agora. Não, se é possível cicatrizar essa ferida, né? Beleza, então, é isso. O primeiro passo é identificar. O segundo passo é, como eu falei, tirar o band-aid de coraçãozinho, olhar pra ela. O terceiro passo é sentir de verdade. Então, bota aquele metiolate que vai arder dos anos 80, porque sim, vai cicatrizar. Mas existem exercícios pra isso, né? Imagina, pra que eu não me sinta mais rejeitada, eu preciso me amar primeiro. Pra saber quem eu sou. Pra eu me amar primeiro, eu preciso ter uma identidade fortalecida. E pra isso eu preciso saber quem eu sou. Então, qual vai ser agora o ponto-chave do nosso papo? Eu vou trazer aqui uma ferramenta muito poderosa que se você botar em ação, de verdade, ela vai mudar, ela vai cicatrizar a tua ferida, ela vai trazer clareza de quem você é, quem é a sua essência. E se você fortalecer isso todos os dias, pode ter certeza que vai ser um passo gigantesco que você vai dar para cicatrizar essa ferida da rejeição. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar um papel e uma caneta. Um papel e uma caneta. Beleza. Pega esse papel, divide ele em 4 partes. Me empresta um papel aí, alguém. Deixa eu chamar aqui a produção no meu ponto aqui, ó. Produção. Um papel, por favor, produção. Ok, produção. Então, ó, você vai pegar um papel, você vai dividir o papel aqui no meio, ok? Vai fazer 2 colunas. 2 colunas. Nessa primeira coluna, você vai dividir a primeira coluna em 3 partes. A, B, C. Você vai pensar em 3 pessoas que você admira. 3 pessoas. Essas pessoas, elas podem ter contato com você ou não. Beleza? E você vai botar 3 características que faz o que você admira essa pessoa. Por exemplo, eu admiro o Miguel porque ele é responsável. Característica positiva, tá? Eu não admiro ele porque ele é chato. Miguel é responsável. Eu admiro o Miguel porque ele é organizado. Eu admiro o Miguel porque ele é centrado. Beleza? E aí, das 3 pessoas, tu vai fazer 3 características porque você admira. Na outra coluna, tu vai botar 3 características tuas. Eu sou o quê? Eu sou extrovertida. Eu me comunico bem, sou comunicativa. E eu sou amável. Beleza? E aí tu vai pegar as características das outras pessoas e vai botar aqui. E vai seguir as características. Então eu botei extrovertida, comunicativa, amável, responsável, que foi a característica de Miguel, organizada A outra. e centrada,
que foi a outra característica de Miguel. E aí eu vou botar as características das 3 pessoas abaixo da minha. Sabe por quê? Presta atenção, amiga. Você só consegue ver no outro aquilo que tem em você. Então, as características que eu admiro em Miguel, no fundo, elas são minhas. É aquilo que eu digo sempre. Cara, o julgamento, ele nada mais é do que uma confissão. Porque se eu estou julgando alguém, é algo que tem em mim. Porque eu só consigo enxergar aquilo que tem em mim. Então, se eu enxergo no outro uma característica boa, essa característica está em mim, pai. Isso é uma característica minha. Por mais que a tua autoestima esteja um caco, por mais que tu esteja te sentindo um lixo, por mais que nada dê certo na tua vida, a característica positiva do outro, ela é tua. Então escreve, beleza? Então vai ter aqui 9 características, 12 características. Todos os dias, quando você acordar, você vai pra frente do espelho, pega o seu papelzinho com todas as características e leia. Mas leia assim, ó. Eu sou extrovertida, eu sou comunicativa, eu sou amável, eu sou responsável, eu sou organizada, eu sou centrada. E todas as vezes que você tiver no seu dia e alguma situação fuja de controle com essas características, traga elas pra você. Epa, peraí, meu carro tá bagunçado. Opa! Sou organizada, papai. Porque aqui eu começo a trabalhar a minha identidade. Mas não vale a pena só ficar dizendo eu sou. Não dá. Não é só isso. Eu quando eu passo esse exercício com meus clientes, eu faço da seguinte forma. Eu ia concluir. Então vai, fala desse jeito aí. Desse que eu faço. Não, então fala. Eu faço da seguinte forma. Todo dia você vai escolher uma característica dessa, vai lembrar de algum momento em que ela foi usada e vai ter uma experiência hoje, no presente. Trazer para hoje a experiência. Que possa reforçar essa característica, que possa te proporcionar uma nova experiência. Por exemplo, então, Luciana colocou aí que eu sou organizado. Isso é uma característica dela, que ela percebe em mim, porque como ela falou, ela só consegue ver em mim se isso estiver dentro dela. E aí como é que eu passo para os meus clientes? Cara, organização, beleza. Em qual momento da minha vida, para trás, eu fui, claro, né, tem que ser para trás, em qual momento eu fui organizada? Caraca, eu fui organizada naquele dia em que mamãe mandou eu arrumar meu guarda-roupa e ali eu fui, mesmo com raiva, eu fui lá e arrumei. E ali eu fui organizada. Pô, massa, fui organizada ali, beleza. Como é que eu posso hoje, agora, exercer essa organização? Cara, eu vou arrumar minha bolsa. Minha bolsa tá só tralha, tipo a de Luciano. Tá só tralha, papel e tal. Cara, eu vou organizar minha bolsa. Joga fora o que deve jogar fora, arruma o que deve arrumar. E ali você exerce a organização. Então deixa eu organizar as ideias. Da tua crença. Deixa eu organizar as ideias. Fez essa ferramenta todos os dias, repetiu todos os dias as características, escolhe uma, aquela que está mais distante de você agora, que talvez esteja adormecida, e tome uma decisão. O que é que você vai fazer no dia para usar essa característica? O que é que eu vou fazer no dia? Cara, eu botei aqui centrada, mas pô, eu nem me considero centrada. Eu não consigo, eu nem me considero. O que eu posso fazer hoje, no meu dia, que eu trago essa característica? Cara, eu vou ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu preciso estar centrado naquilo ali para ler esse livro. Eu vou fazer isso por meia hora. Faça. Depois que você fizer, celebre, tá? Praticar no teu cérebro. Ok, eu sou mesmo, tá aqui, validei o método. E aí você faz isso durante 21 dias, ou até usar todas as características. Até usar todas as características no seu dia, ok? Que eu tenho certeza que você agindo assim, você vai começar a cicatrizar a ferida da rejeição. Que na verdade mesmo, amiga, na verdade mesmo, você vai começar a cicatrizar essa ferida a partir do momento que você olha para ela. Olhei para ela, identifiquei ela, automaticamente aquele cascão já começa a surgir de dentro para fora. Beleza? É isso aí.
Mais um Fantástico Cast pra conta, tema da rejeição, espero que vocês tenham gostado. E a gente volta para falar das outras feridas emocionais.